O que o Senhor está dizendo é isto, porque eu vi que o mundo inteiro está sintonizado. O que o Senhor está dizendo aqui, eu estava dizendo que quando uma mensagem como esta vem, certifique-se de tomar notas e ajudar os ouvintes muito bem, porque estas são as últimas observações que o Senhor está fazendo antes da igreja vir. Veja os eventos em Israel. Benjamin Netanyahu perdeu a sua posição ontem, e se você sobrepor isto com a profecia que eu dei no ano de 2004, 2 de abril, então você realmente entende que o Messias está vindo, e que o que eu estou dizendo muito claramente é isso, que a maior coisa que você tem que retirar daquela mensagem, da mensagem que o Senhor deu nesta última sexta-feira, é que o diabo, se você olhar o cristão deste dia presente, como eles estão vivendo suas vidas, você pode ver muito claramente que o diabo mentiu para eles, que o inferno é trivial, o inferno não é nada, o inferno não é tão sério assim. É isso que eu estava dizendo em Swahili, porque eu vi que o mundo inteiro estava sintonizado. Então eles estavam aguardando que eu trouxesse em inglês também. Então você vê muito claramente que o ensino que o Senhor está trazendo para a igreja nas últimas semanas ou meses, a respeito da letalidade do inferno, os perigos do inferno. Ele enfatizou os perigos do pecado. Ele enfatizou a respeito dos perigos de você ser um cristão e então você continua em uma vida pecaminosa, que o inferno não é uma brincadeira. Jesus disse que o verme nunca morre, que significa que haverá muitos vermes, bilhões de vermes comendo o seu cérebro, alguns comendo as suas veias sanguíneas. Então ele diz que haverá ranger de dentes, então haverá uma dor tão excruciante dentro de você. Os vermes que não morrem estão escavando e te comendo dolorosamente todo o teu corpo, seus pés, suas mãos, seu corpo, seu estômago, todo lugar. Estas são as palavras de Deus. O Senhor está dizendo que os céus e a terra passarão, mas estas minhas palavras jamais passarão. E isso significa que aquelas palavras que foram escritas a respeito do inferno jamais passarão, elas se cumprirão. E nós dissemos muito claramente que o tesouro e o significado, a importância de trazer a esta geração moderna, esta igreja moderna, daquilo que acontece no inferno, que se alguém desce para o inferno, encontra-se a si mesmo no inferno, a importância de levantar a gravidade do inferno, o fogo que queima, onde você não consegue respirar bem, e você está acorrentado com correntes eternas, e você está enterrado profundamente no fundo do poço, em total escuridão e eternamente. Então, a importância de ressaltar isto, esta advertência diante desta geração moderna, é para que eles possam agora receber a glória, ver a glória do Evangelho de Jesus, para que eles possam agora ver o tesouro daquilo que Jesus fez no Calvário, que Ele levou aquela punição, aquele castigo eterno, Ele o levou por nós. Para que agora, quando você ensina para a igreja deste dia presente, como eu tenho feito pelos últimos meses, a respeito dos perigos do inferno, o terror do juízo de Deus, o juízo eterno de Deus no inferno, o fogo que nunca apaga, os vermes que nunca morrem. Então a igreja deste dia presente pode entender quão mortal é o pecado, a letalidade do pecado. Isto significa quão horrível, quão terrível é o pecado. E então apartar-se dele. E ele está dizendo que na mensagem que o Senhor deu, e você pode ver que por causa disso, você não iria querer que os seus amados fossem para o inferno. Então isto vai te fazer evangelizar, vai te fazer alcançar pessoas sabendo quão terrível é o inferno, será eterno. Você realmente vai querer ir até alguém que é ignorante a respeito do inferno. E eu disse que nesta última sexta-feira o Senhor falou muito poderosamente, porque o Senhor disse poderosamente nesta sexta-feira passada, que quando você vê cristãos vivendo uma vida de pecado, isto significa que o diabo mentiu para este chamado cristão moderno, que o inferno não é nada. O diabo amenizou o inferno, tornou o inferno mais leve. Essa é a única forma
que este cristão deste dia presente poderia continuar em pecado? Eles continuam vendo pornografia nos seus celulares, eles continuam assistindo pornografia nas internets, nos seus escritórios, eles fazem piadas sujas com seus amigos nos escritórios. Então, este tipo de pecado estão em corrupção. Eles roubam dinheiro. Os cristãos deste tempo presente, eles mentem, são mentirosos, e eles ainda chamam de mentirinhas brancas. Quando chega agora as suas férias, você vai para a Europa, Austrália, você encontra cristãos lá andando nu, com roupas muito pequenininhas, como você encontra pastores lá andando nus com as suas esposas e olhando aquelas mulheres nuas deitadas na praia. A única forma pela qual a igreja de Cristo, os cristãos, podem ser achados nesta condição comprometedora é quando o diabo mentiu para eles que o inferno não é tão sério assim, que o inferno para eles provavelmente é um lugar do qual você entra e sai. Não! O inferno é juízo eterno, ele diz, que é eternamente. E nós usamos essa palavra eternamente para essencialmente descrever a longevidade da vida de Deus, a longevidade da glória de Deus, a longevidade do trono de Deus. Então, a mensagem-chave que veio disto, o item-chave que veio desta mensagem que foi dada na sexta-feira, é que pela forma como você vê o cristão deste tempo presente vivendo a sua vida, fica muito claro que o diabo mentiu para eles que o inferno não é tão sério assim. Então é por isso que eles ainda podem se dar ao luxo de brincar com o pecado. E eu disse que Deus é absolutamente santo. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Deus de Israel, ele é absolutamente justo. Então, no céu, não haverá um cristão pecaminoso? Não, de forma nenhuma. E eu disse, pegue o exemplo, quando Satanás, que era um anjo glorioso chamado Lúcifer naquele tempo, ele estava adorando, ele era o líder da adoração, conduzindo todo o céu para adorar Jeová de eternidade a eternidade. Nem sabemos quando a eternidade começa. E ele era lindamente adornado, e ele tinha a mais linda voz, que você nem pode comparar com as vozes que você ouve na terra adorando a Deus. Mas quando Satanás caiu em pecado, quando Lúcifer caiu em pecado, com 1/3 dos anjos, para provar para vocês que Deus é absolutamente santo e nenhum pecado entrará no céu, ele os expulsou do céu, ele os expulsou. Eles foram totalmente eliminados, lançados fora, para enfatizar para a igreja deste dia presente, que Deus não irá admitir nenhum pedacinho de pecado dentro do céu, que Deus somente admitirá cristãos que são absolutamente santos e absolutamente justos. E onde nós nos achamos nisso? Isso então te diz que Deus viu que a humanidade, e na sua fraqueza, não era capaz de atingir os padrões do reino do céu, absoluta santidade, absoluta justiça. Então ele enviou Jesus, e ele o feriu da forma mais histórica, até que hoje você fica pensando qual horrendo foi o juízo que ele recebeu na cruz, sabendo que a humanidade nunca poderia atingir a absoluta santidade, a absoluta justiça. Então ele enviou Cristo Jesus, o perfeito Cordeiro de Deus, e ele teve que nascer de um nascimento virginal, sem pecado. E o Senhor está dizendo que todos vocês são pecadores, todos são pecadores, nasceram pecadores. Portanto, vocês precisam de Jesus. Por melhor que alguém viva nesta terra, com o melhor padrão moral nesta terra, ainda é um pecador por escolha. A tendência deles é pecar na sua mente, com seus olhos, com seus pensamentos, com as suas obras. E o Senhor diz que mesmo que Adão e Eva não tenham te dado o pecado deles, mas a vida nesta terra, como você a vê, as pessoas escolhem pecado em uma base diária. Há uma escolha diária a respeito daquilo que você vê, que você assiste, pelo que passa na sua mente enquanto você anda nas ruas. Todos os dias as pessoas estão escolhendo o pecado. Então, quão desesperadamente vocês precisam de Jesus? Então, esta é a misericórdia de Deus, quando ele viu que ele é absolutamente santo. E quando Satanás pecou, ele foi lançado fora com 1/3, não importando quão gloriosa fosse a adoração dele, para enfatizar para nós que nada
pecaminoso entrará no céu jamais. E a marca registrada, o padrão de Deus, a marca registrada de Deus é a absoluta santidade e a absoluta justiça que o homem jamais poderia alcançar. É por isso que somente Jesus poderia nos ajudar agora. E é por isso, quando agora uma mensagem como essa está tocando na rádio, nós precisamos enfatizar o aspecto mais importante daquilo que Deus disse, que o diabo mentiu para a igreja deste dia presente, que o inferno não é nada. O diabo minimizou o inferno, tornou-o leve. Portanto, este é o item-chave que vem daquela mensagem, que como é possível que o cristão deste dia presente está se comportando e brincando com o pecado, como se o inferno não fosse tão sério assim. Foi isso que eu levantei aqui em Swahili. E é por isso que é muito importante, extremamente importante, que o cristão deste dia presente entenda a gravidade do inferno, a letalidade do pecado, a periculosidade do inferno, o juízo eterno, eterno. Não brinquem com as mentiras, da forma como a igreja está fazendo hoje, com o homossexualismo, o que a igreja está fazendo hoje, onde diferentes igrejas estão até mesmo ungindo-os e dizendo, não, nós podemos permitir que eles sejam assim, é assim que eles são, quando nós sabemos que esta é uma mentira do diabo. A única forma pela qual um cristão deste tempo andaria nu, com milissaias curtas na rua, vestidos como o mundo, é quando o diabo mentiu para eles que não se preocupe, o inferno não é nada. É como se você pudesse entrar lá e sair. E é por isso que é importante ressaltar isso, muito poderosamente exaltar isto, diante desta geração de que o inferno não é uma piada, e que Deus é absolutamente santo e absolutamente justo, e que nenhum pecado entrará no céu. E a evidência disto é que Lúcifer e 1/3 dos anjos foram lançados fora. A evidência disto é que Deus entregou seu próprio Filho para morrer por nós, porque nós jamais poderíamos alcançar a absoluta santidade e a absoluta justiça que Ele exige no céu. Portanto, isto centraliza o papel do Espírito Santo, isso centraliza o avivamento do arrependimento nessa geração na igreja. Essa é a mensagem que o Senhor levantou lá, que o diabo mentiu para a igreja deste dia presente, a igreja moderna, dizendo para eles que o inferno não será nada. Não, o pecado não é muito sério assim. Essa é a mentira do diabo. Obrigado, Bispa Emily Haddad, por me permitir entrar, porque eu vi que o mundo inteiro estava sintonizado e é muito justo que eu traga para eles também. O diabo mentiu para esta geração deste dia presente de que o inferno não é nada, e agora nós sabemos que o inferno é absoluto fogo, que nunca acaba, você nem pode respirar, eles estão tentando respirar, e há choro e ranger de dentes, e os vermes estão comendo, bilhões de vermes comendo, entrando nas veias, comendo as pernas, comendo o cérebro, os olhos, e a dor é excruciante até o ponto em que eles estão rangendo seus dentes. Muito obrigado.